Oi, terceiro ano, olha a Pro aqui de novo, agora passando com a aulinha de História. Hoje a Pro tá muito feliz de estar aqui de novo com vocês, mais uma vez, sempre recebendo todas as atividades, todo mundo participando. Isso é muito legal, isso é muito bacana, tá? E hoje nós vamos falar sobre a administração dos municípios. Antes, a Pro gostaria que vocês pegassem o material de vocês, ok? E identificassem os conteúdos da aula de hoje. Posteriormente, vocês vão estar aí desenvolvendo as atividades e mandando as fotos, ok? Vamos começar? Bem, o conteúdo de hoje é administração municipal e relações entre a cidade e o campo. Vocês vão encontrar nas páginas 48 a 49 e 52 a 54. As atividades que vocês irão realizar estão presentes nas páginas 50 e 51 e 55 e 56. Vamos lá? Então, gente, vivemos num regime democrático. Diferente do passado, nós hoje podemos votar e escolher os nossos governantes. Isso é bacana, de uma certa forma, é a democracia, tá? Então, o município é administrado por uma série de pessoas. Existe o prefeito, que foi escolhido pelo povo, e ele ainda escolhe uma equipe para trabalhar com ele, ok? Então, o prefeito ele é o chefe do governo, é ele que toma todas as decisões dentro do município, certo? Então, não é fácil administrar um município. Há aquelas pessoas que criticam bastante o trabalho do prefeito, dizem que ele está trabalhando errado, mas a gente sabe que na hora de escolher existem dois lados e provavelmente essas pessoas elas podem estar ligadas à oposição. Então existem aqueles grupos de pessoas que são a favor da forma como o governo está realizando as atividades naquele município, existem as pessoas a favor e as pessoas contra, tá? Então, isso tudo faz parte do sistema democrático, tá, gente? Então, às vezes o prefeito administra de acordo com seus projetos e muitas vezes ele não para dar continuidade ao que o prefeito anterior estava fazendo. Então, isso, de certa forma, acaba sendo negativo, porque ele acaba não terminando uma obra que foi deixada por uma gestão anterior, certo? Então, algumas áreas elas recebem atenção especial por alguns prefeitos. Por exemplo, existem prefeitos que eles são melhores na área da saúde, outros eles são melhores nas áreas de aspectos, por exemplo, aquelas atividades em que eles destacam melhor, tipo, existe o prefeito que ele gosta de construir, ele gosta de mostrar suas obras, ele gosta de cuidar da pavimentação das ruas, construir prédios. Outros já são mais, como é que eu posso dizer? Já trabalham de uma forma mais quieta, vão lá, trabalham pela saúde, trabalham pela educação. Então, cada um tem o seu jeito de fazer o trabalho quando entra numa prefeitura, como um prefeito. Cada um tem seu jeito de trabalhar, tem seu jeito de administrar, certo? Então, a população, ela deve sim se manter sempre informada sobre os seus direitos, ela deve cobrar em período de eleição, eles fazem promessas, os eleitores devem sim estar atentos para cobrar o que foi prometido, verificar se ele realmente está fazendo, porque isso é importante para a vida das pessoas que vivem naquela cidade. Ok? Então, como é que se organiza esse tipo de trabalho? Pelo poder executivo, é formado pelo prefeito, pelo vice-prefeito, que são eleitos pela população, pelo poder legislativo, tá? Que é formado pelos vereadores, que também são eleitos pela população. Na verdade, os vereadores fazem as leis do município que vão garantir os direitos do povo, eles trabalham na Câmara Municipal, certo? O município ele não tem poder judiciário próprio, então a Câmara dos Vereadores é quem fiscalizam as leis para ver se o município está realizando e cumprindo tudo direitinho, certo? Normalmente as prefeituras são instaladas em prédios antigos da cidade. Isso, de certa forma, acaba se transformando num cartão postal daquele lugar, tá? Mas nem sempre isso acontece. Normalmente é para ser assim, mas nem sempre acontece,
tá, gente? Os prefeitos e os vice-prefeitos, eles são representantes do povo. O prefeito, ele tem auxiliares, né, que são seus secretários. Esses secretários, por exemplo, ele vai nomear o secretário da Educação, da Cultura, da Saúde. Então, normalmente esses secretários trabalham em secretarias, não acontece de estarem todos na prefeitura. Existem secretarias para que cada secretário esteja executando as suas atividades para atender a todo o município, certo, gente? Então, em relação às áreas da cidade, do campo, a gente tem aí algumas áreas que são administradas pelo município. Por exemplo, áreas do campo, da parte rural, que podem ser administradas por aquele município que está mais próximo, tá? E aí, agora a gente entra nessa questão da relação entre um e outro. Então, falando de relação entre a cidade e o campo, as áreas rurais, elas são conhecidas como campo. Então, as áreas urbanas, elas são conhecidas como cidade. Cada uma tem seu papel importante, tá? Nenhuma deixa de ser importante. Ah, o campo, ele não é importante porque lá não tem nada. Não, não é bem assim, tá? Então, cada um vai ter seu papel e sua importância para a sociedade. Então, há desvantagens de se viver na cidade e há desvantagem de se viver no campo, que é o que a gente vai entender e aprender agora, certo? Então, as vantagens de viver na cidade é conviver com grupos maiores, ter acesso à diversidade de serviços, ter mais lazer, tá? A gente tem mais possibilidade de progredir na vida, de crescer, estudar, certo? As vantagens de viver nas áreas urbanas nas áreas rurais, é ter mais acesso às áreas verdes, tá? Como plantações, rios, sítios, fazendas, respirar o ar puro, sem a poluição, ter paz e sossego, certo? As desvantagens de viver na área urbana: problemas no trânsito, com muitos carros trafegando nas vias, perder a paisagem natural para prédios, casas, avenidas, ter pouco contato com a natureza. E sobre as desvantagens de viver em áreas rurais: estudar em uma escola que muitas vezes é distante da nossa residência, ter poucas opções de serviço e atendimento. Então, existem aí vantagens e desvantagens em relação a uma e outra. Na verdade, a gente muitas vezes acha que viver no campo é ruim, mas para quem está lá, é muito maravilhoso. Sem falar, gente, que as atividades do campo, elas são muito importantes para a vida da sociedade, porque mais de 90% da nossa agricultura, ela provém da agricultura. Então, esse tipo de trabalho é realizado aonde? No campo. Então, é muito importante. Então, existe a importância entre a cidade e o campo. Cada uma tem seu papel, como a Pró falou anteriormente, tá? A sua importância, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês realizem as atividades. Não deixem de estar mandando as atividades para a Pró, as fotos. Eu estarei aguardando, tá? Um super beijo para vocês. Tchau!